Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Hoje quero falar com você sobre as parábolas do Velho Testamento. Quero mostrar para você a importância dessas parábolas que às vezes não são tão comentadas nas nossas igrejas. Não é verdade? Falamos tanto das parábolas do Novo Testamento, claro, são importantíssimas, ditas pelo Senhor Jesus, mas a do Velho Testamento também nos traz grandes, enormes exemplos de vida. Amém? Hoje vou falar sobre uma parábola que eu gosto muito. O seu autor foi Jotão, no monte de Garizim, onde as árvores escolheram um rei. Jotão significa Deus é reto. Jotão era o filho de Gideão. Ele era um sobrevivente da matança dos 70 filhos de Gideão, 70 irmãos, vamos dizer assim, que Abimeleque, que também era irmão de Jotão, mandou matar. E por usurpação, tomou o trono e se fez rei. Essa parábola é sobre este rei, que tomou com força total, com violência, com morte, o reinado do seu pai. Essa parábola está escrita em Juízes, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 15. A primeira árvore foi a oliveira. As outras árvores pediram à oliveira que reinasse sobre elas. E a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo para reinar sobre as outras árvores? Oliveira significa pé de azeitona, né? Acredito que todo mundo sabe disso. E o pé de azeitona produz o azeite de oliva, que é usado para consagração e unção de reis e de profetas. 1 Reis 19 nos mostra isso. E também para ungir os enfermos para que eles sejam curados. Tiago 5, versículo 14 também nos mostra isso. Também é usado para ser queimado e assim produzirá iluminação. E também na alimentação ele é usado como azeite. E também aponta, representa o Espírito Santo de Deus em alguns lugares da Bíblia. E essa árvore, oliveira, não aceitou porque ela já achava que ela tinha uma missão, que ela tinha um propósito e que ela já cumpria esse propósito, que era servir ao Senhor e servir aos homens com seu óleo, com seu azeite. E as árvores procuraram a segunda árvore, que foi a figueira, e ela respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu fruto, e iria reinar sobre as árvores? E a figueira também não aceitou. O figo era muito usado para doces. Ele representa alegria, por causa que o doce era usado em festas comemorativas, como casamentos. E várias outras festas em Israel podemos ver nos banquetes o doce de figo. E também, 2 Reis, capítulo 10, versículo 7, é usado como remédio na pasta de figo. E podemos ver que essa figueira sabia qual era a sua missão, sabia desempenhar o seu papel e não quis assumir mais um
propósito, mais uma missão de reinar sobre as árvores. Ela não quis. E assim eles procuraram a terceira árvore, que foi a videira. E ela respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as outras árvores? O pé de uva aponta para a animação, para a aliança com Deus. Seu suco era usado nas festas de Israel e também na alimentação diária. Todas as árvores nobres, úteis, mas nenhuma quisera ser rei sobre todas as outras. Mas no desespero, as outras árvores queriam um rei que reinasse sobre elas e procuraram uma quarta opção. E acabaram escolhendo uma opção errada. As outras três árvores eram árvores nobres, eram árvores que desempenhavam o seu papel, mas elas não quiseram reinar. Se sentiam nobres, se sentiam já sobrecarregadas com tantos afazeres e não quiseram mais um. E por isso fizeram a escolha errada. A quarta foi o espinheiro. E ele respondeu: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde regozijai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Essa árvore ofereceu às outras sombras. Como um espinheiro pode dar sombra? Ele é um arbusto cheinho de espinhos. Não há um fruto para oferecer. Não há sombra para oferecer. Isso era apenas promessas de algo que ele não poderia cumprir. E seguido de uma ameaça, que seria: saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. E às vezes, por não termos opção de escolha, nós escolhemos o que é errado. Temos que pensar muito quando vamos escolher alguém para ser líder sobre nós. Porque se ele for o espinheiro, ele vai machucar todos nós. Assim é a liderança da igreja, assim é os líderes políticos. Às vezes pensamos: eu sou tão bom que eu não vou me misturar na política. Eu sou muito bom, mas eu já estou sobrecarregado de função na igreja, não vou pegar mais uma. E aí acabamos sem escolha. E escolhemos o espinheiro, que só vai ferir, machucar a si mesmo e também os outros. Os espinhos simbolizam dificuldades, enfermidades, dor, tristeza, traição, decepção. Não produzem folhas, muito menos fruto. Mas, por falta de opção, eles voltaram. A maior vantagem da vida é ser útil a Deus e ao próximo, com nossos frutos e com nossos serviços, com os nossos dons, com os nossos talentos, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. E às vezes pensamos: mas eu não tenho ministério, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Mas você sabe estar presente. Você sabe ser igreja. Eu não sei interceder, mas você sabe
cumprimentar um irmão. Você sabe dar um abraço em quem precisa de um abraço. E se você não souber fazer nada, se você estiver ali, quando alguém disser uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, você diz amém. E aquela palavra amém vai selar e vai trazer para o natural aquela palavra. A sua presença ali é de suma importância. As 3 primeiras árvores não quiseram reinar, mesmo com os privilégios de ser rei, para não deixar de cumprir o seu chamado e o propósito para o qual elas nasceram. Não podemos trocar o prazer de uma vida com Deus e o prazer de estar na casa do Senhor, de servir a Deus e os irmãos, pelos privilégios que o mundo nos oferece. Se nós aceitarmos uma posição, que seja na política ou na liderança de qualquer coisa, temos que nos lembrar que precisamos estar na casa do Senhor. Precisamos cumprir o nosso chamado, mesmo assim. Não abra mão da família, da obra de Deus por causa do salário, da promoção. Pois a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e o resto lhe será acrescentado. Às vezes nos preocupamos tanto em viver essa vida, em estar bem nessa vida, que nós nos esquecemos que aqui vamos ficar no máximo 100 anos. E na outra vida vamos estar eternamente. Aqui é passageiro. Aqui é só uma passagem. Mas a vida eterna vai durar para sempre. As 3 primeiras árvores não deixaram de servir a Deus com seus frutos, para consagração, para unção, por causa da fama, do prestígio. Muitos dizem que começaram sua carreira na igreja, mas hoje nem de igreja fala mais, nem de Deus quer saber mais, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem compromisso nenhum mais. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece assim? E essa parábola nos fala sobre isso. Nos fala sobre o compromisso que temos de servir ao Senhor, independente da nossa posição social. Aqui vemos que as árvores sabiam qual era o seu chamado, qual era o seu propósito. E nós, será que sabemos? Pois se não soubermos, vai sobrar para as pessoas que se dispõem a fazer, pela fama, pelo sucesso, e não porque foram chamadas para governar. Não porque foram escolhidas por Deus para estar ali. Mas elas se dispõem, eu vou, eu quero. Precisamos estar dispostos a fazer o que a nós estiver proposto. As que se dispuseram a governar, porque tem esse chamado, vai dar bons frutos para Deus e para o próximo, e não vai ser como o espinheiro. Por isso, cumpra o seu chamado, o seu propósito, e fique onde Deus te colocar, seja no alto ou seja embaixo. O seu propósito é servir ao Senhor. Que Deus te abençoe.